Tchau, tchau. Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês se saíram na sua prova da ANRIGS? Tudo bem? Foi um sucesso? Comenta aqui no nosso chat para eu saber qual foi o seu feedback da prova. Na minha opinião, as duas questões de pneumologia com nível de dificuldade moderado para alto, vou mostrar para vocês por quê. Primeira questão na tela, que é a questão 3 de pneumologia, nos cobrou conceitos sobre síndrome do desconforto respiratório agudo. Com o surgimento da pandemia pela Covid-19, houve um aumento exponencial nos casos de pacientes que necessitaram de ventilação mecânica por apresentarem SARA. Sobre a SARA, analise as alternativas abaixo. E aí, isso tudo aqui foi falado na nossa reta final ANRIGS 2022. Primeiro, diagnóstico requer: eu preciso excluir a origem do edema cardiogênico, eu preciso ter um critério radiológico esse, infiltrados pulmonares bilaterais, que não podem ser justificados por outras causas, e eu preciso ter também uma etiologia bem estabelecida, no máximo até 7 dias que antecedem o evento. Então eu tenho um critério tipo de evolução, radiologia, origem do edema. Só que somado a isso, eu preciso ter com PIP de pelo menos 5, uma relação entre PO2 e FO2 menor que 300. 0 a 100 grave, 100 200 moderado, 200 a 300 doença leve, e é assim que eu vou classificar. Mas para eu ter diagnóstico, PF menor que 300. E aí no tratamento, eu quero deixar uma coisa bastante clara aqui para vocês quanto à posição prona. Primeiro, o principal tratamento aqui é você lesar o pulmão o mínimo possível, você fornecer baixos volumes correntes. Quanto à posição prona, ela tem maior evidência com relação PO2 e FO2 menor que 150. E aí, relação PO2 menor ou igual a 150, desde que com fração inspirada de O2 maior que 60 e PIP de pelo menos 5. Quanto tempo depois do diagnóstico? Precocemente, se possível. E por quanto tempo? Por pelo menos 16 horas, tendo mais evidência entre 16 e 24 horas. E aí eu tenho os 4 P's da posição prona. Precoce, PO2 e FO2 menor ou igual a 150. Profunda, e aí é quanto a sedação e bloqueio neuromuscular. Sedação é obrigatória, é claro. Bloqueio neuromuscular não é mandatório. Se o paciente estiver devidamente acoplado à ventilação mecânica sem as sincronias, eu não necessariamente preciso, mas normalmente a posição prona ela vem junto com bloqueio neuromuscular, e ventilação protetora são os princípios da ventilação na síndrome do desconforto. E aí? 1. A hipoxemia é um critério diagnóstico, porém necessita de relação PO2 e FO2 inferior a 100 para incluir nos diagnósticos. Não, SARA grave. 2. A manobra prona deve ser feita em pacientes com hipoxemia refratária, aqui deixa dúvida, porque muito provavelmente o que a banca quis dizer aqui é a relação PF menor ou igual a 150. Estando o paciente sob efeito de sedanalgesia e bloqueador neuromuscular. E aí não é obrigatório o bloqueio neuromuscular, deixa essa alternativa de lado. 3. Infiltrado pulmonar bilateral no exame de imagem é um critério diagnóstico para SARA. E aí, na 1 a gente já risca todas. A gente já conseguiria a resposta da nossa questão. A assertiva 2, ela tem 2 questionamentos, quanto à definição de hipoxemia refratária, que não é igual a PO2 e FO2 menor ou igual a 150, e também o paciente não é obrigado a utilizar bloqueio neuromuscular, de acordo com a American Thoracic Society, de acordo também com as últimas evidências. Tudo bem? Então, por exclusão e por análise combinatória, a gente fica assim com a alternativa C, mas com diversas ressalvas quanto à segunda assertiva. Beleza? Então vamos em frente, mais uma questão de asma brônquica, questão número 14, que também foi falada na nossa reta final. Questão na tela, 19 anos, com antecedente de asma, procura atendimento médico por ter tido, olha, dificuldade para praticar atividade física por sintomas de asma. Seu tratamento atual está todo errado, porque o paciente está só utilizando SABA se necessário. Informa que costuma ter episódios de tosse seca esporádica, ou seja, sintomas diurnos 3 a 4 vezes por semana, e tem usado beta-2 4 a 5 vezes por semana. E aí, como é que eu vou classificar a asma brônquica do meu paciente? Já grifei aí os principais achados. Falei para vocês que classificar a asma brônquica é isso aqui, ó. É uma delícia. Por que delícia? O primeiro D e o primeiro li, as duas primeiras sílabas aí, despertar noturno e limitação das atividades. Qualquer limitação das atividades por asma brônquica. E aí, se eu tenho qualquer um desses sintomas, ou despertar ou limitação de atividades nas últimas 4 semanas, eu já tenho pelo menos uma asma parcialmente controlada. E como é que eu vou saber o grau de controle da doença? De acordo com essas 4 variáveis. Se eu tiver um descontrole em até 2 delas, eu tenho uma asma parcialmente controlada. Se eu tiver um descontrole em 3 ou mais dessas variáveis, eu vou ter uma asma não controlada. E o que o nosso paciente tem? Ele tem limitação de atividades?
Sim, então ele tem qualquer limitação das atividades. Sintomas diurnos, 3 ou mais vezes por semana? Sim, ele tem tosse 4 a 5 vezes por semana. E ele utiliza a medicação de alívio, 3 a 4 vezes por semana. Então ele tem 3 variáveis não controladas, portanto ele tem doença não controlada. E aí, o nosso paciente está utilizando SABA se necessário. Idealmente, aqui foge um pouco do script, porque nós não vamos fazer nem step down, nem step up. O ideal, como a doença é não controlada, seria a gente pular para a etapa de cima. Mas o paciente está com tratamento irregular desde o documento de 2019. Portanto, a gente deve adicionar ao SABA, se necessário, pelo menos um corticoide inalatório, visto que SABA em monoterapia aumenta risco de exacerbações e se eu utilizar muito, mais de um canister por mês, aumenta risco também de mortalidade. E por isso que a gente fica com a alternativa C, é classificada como asma não controlada e eu devo iniciar anti-inflamatório para o meu paciente. Alternativa A, classificada como asma controlada, já arrisca. Asma parcialmente controlada, também não. D de dado, é classificado como asma não controlada e se inicia um beta-2 de longa ação? Não, porque beta-2 de longa ação em monoterapia aumenta mortalidade da doença. Fechado? A alternativa C é a correta aqui da questão número 14 de pneumologia. Espero que você tenha muito sucesso ao longo da nossa correção. Fica aqui com a gente, não sai daqui não. Um grande abraço. E aí, estrategista, tudo bem? Vamos lá aqui na nossa correção da prova que aconteceu hoje da AMI-RINGS, certo? Associação Médica do Rio Grande do Sul. Eu sou Diego, eu sou da nefrologia, a gente acompanha a nefro junto com Fernanda e Ricardo, certo? Tivemos 3 questões que vamos destrinchar aqui um pouco mais, tá bom? Tivemos também, além dessas 3 questões, uma questão de hiperpotassemia com eletrocardiograma, que a equipe maravilhosa da Cardio vai contemplar para vocês também, certo? Então, começando aqui a primeira questão então da prova da AMI-RINGS 2022, questão 9, certo? Questão sobre cálculo renal. E primeiro, vou falar para vocês que a gente revisou isso aqui, a gente revisou a cirurgia, o pessoal da cirurgia revisou o tópico de litíase, né? E a gente aqui da nefro revisou também na revisão de véspera, certo? Pra vocês verem como é importante esses eventos para você ir bem para sua prova e garantir a sua aprovação. Sobre os cálculos renais do seu manejo, assinale a alternativa correta. Na letra A, os cálculos entre 5 e 10 milímetros apresentam uma probabilidade de 70% serem eliminados espontaneamente, sem necessidade de intervenção. Essa alternativa poderia gerar um pouco de dúvida do aluno, tá? Porque, sim, alguns cálculos de 5 e 10 a gente não precisa de intervenção cirúrgica, tá? Primeira observação dessa alternativa que está incorreta. A gente não precisa de intervenção cirúrgica na maioria das vezes. Só que 70%, os cálculos lá perto de 10 milímetros e 9 milímetros, às vezes são 25% deles que saem. Então, essa porcentagem está incorreta, a alternativa está incorreta também. E a palavra intervenção, ela gera um pouco de dúvida, porque nesses cálculos a gente dá o que? A terapia médica expulsiva, a gente usa a tanzolosina. Então, podia gerar dúvida aí, mas de qualquer forma está incorreta. E a letra B, que é o gabarito do estratégia, tá bom? Nosso gabarito, os anti-inflamatórios não esteroidais são a classe de drogas de primeira escolha para o manejo de dor, exatamente. O paciente chega lá com crise de cólica renal, é fundamental você dar AINE, você dar anti-inflamatório não esteroidal para ele, tá bom? Então, a alternativa B é a correta. Agora, da parte nefrológica propriamente dita, de manejo do cálculo, compreender o cálculo, vamos lá. Na letra C, os diuréticos de alça e acetazolamida reduzem a possibilidade de formação de cálculos renais. Aqui está errado, porque o diurético de alça, furosemida, ela aumenta a calciúria, então cuidado, não. Certo? A acetazolamida, gente, lembrando, é aquele diurético que age lá no túbulo proximal, inibidor da anidrase carbônica. O seu papel no manejo terapêutico dos cálculos, ele é bem restrito, tá bom? Então, a alternativa C é incorreta, lembrando que furosemida, que é um diurético de alça, pode precipitar aumento da calciúria e favorecer cálculo, certo? Lembrando que hipercalciúria a gente trata com hidroclorotiazida. E na letra D, os cálculos de estruvita apresentam geralmente pH urinário baixo, ao passo que um pH elevado faz pensar em cálculos de ácido úrico. Aqui a gente revisou bem na revisão de véspera. Quando a gente fala em estruvita, a gente pensa em cálculo por infecção, tá bom? E ácido úrico, lembra, gente, fundamental lembrar, o pH é ácido, certo?
Então a alternativa D está errada e o nosso gabarito é letra B de bola. Perfeito? Continuando as questões de nefrologia, que é uma questão bem direta. Causa de hiperpotassemia, exceto. Dessas 4 aqui, ele quer saber qual que não é causa de hiperpotassemia. Esse daqui, ele é interessante porque, assim, se você olhar, a gente tem 3 alternativas que são causas, né? E dessas três, todas envolvem alguma forma antagonismo da aldosterona. Pensou em antagonizar a aldosterona, certo? Inibir sua produção, inibir seu efeito, eu vou ter aumento de potássio. Então vai ser causa de hipercalemia, hiperpotassemia. A letra A, uso de ECA, inibidor da enzima conversora de angiotensina, vocês têm que lembrar, é uma causa clássica de aumento do potássio sérico. Então a letra A é uma causa, não posso assinalar. Na letra B, acidose tubular renal tipo 4, gente, lembra? Das acidoses tubulares renais, a única hipercalêmica é a 4. Certo? A gente tem a 1, a 2 e a 4. A acidose tubular renal 1, a distal também, ela é hipocalêmica. A tipo 4, que também é distal, ela tem o hipoaldosteronismo. Então ela vai ser hipercalêmica. Aí sim, a alternativa que a gente deve assinalar, que não é causa de hipercalemia, é a acidose tubular renal tipo 2, que é classicamente associada a hipopotassemia, certo? Que é a acidose tubular renal proximal, cuidado, tá? Porque a distal é a tipo 1 porque foi descrita primeiro, só por isso, tá? Depois a tipo 2 é a proximal, que tem bicarbonatura, glicosúria, muitas vezes a síndrome de Fanconi associado na acidose tubular renal tipo 2. E letra D, insuficiência adrenal, mesma coisa. Quando eu tenho insuficiência adrenal, eu vou ter níveis baixos de aldosterona. Vou ter um hipoaldosteronismo que vai levar à hipercalemia, dentre uma das manifestações dessa complexa síndrome endocrinológica. Perfeito? Então a alternativa correta aqui, que é a incorreta que nós devemos assinalar, gabarito, estratégia, letra C. E questão 64, que estava na parte de pediatria, mais especificamente nefropediatria. Então olha só, analise as assertivas abaixo em relação às alterações encontradas no exame comum de urina em crianças, certo? Afirmativa 1. A densidade urinária elevada pode ser correlacionada com desidratação. Perfeito, gente. Tanto criança quanto adulto desidratou, se o rim funciona direitinho, você tem uma função renal adequada ou minimamente alterada, qual que é a tendência? Você está desidratado, a concentração da urina aumenta. Então você sim. A densidade com certeza se relaciona com desidratação. Cuidado aqui na afirmativa 2. Síndrome hemolítica urêmica. Falamos aqui na nossa revisão na hora da verdade. A síndrome hemolítica urêmica é diagnosticada pela presença de hemácias fragmentadas na urina. Cuidado porque assim, a síndrome hemolítica urêmica CHU pode sim dar um pouco de hematura? Pode, mas ele está falando que é diagnosticada pela presença de hemácias fragmentadas no sangue. Hemólise microangiopática, certo? A CHU é uma hemólise microangiopática. Então, as hemácias fragmentadas, os esquizócitos, vão estar onde? No sangue periférico. É um dos grandes recursos diagnósticos é você fazer a análise dos fregaços do sangue periférico e vai ver lá esquizócito. Aliado à história clínica, geralmente a criança que teve diarreia sanguinolenta, e um tempo depois desenvolve hemólise e insuficiência renal, com plaquetopenia pelo mecanismo da microangiopatia, certo? Então a afirmativa 1 está correta, a 2 não está correta. E na afirmativa 3, a piúria, leucocitura, pode estar ausente em pacientes com bacteriúria e infecção do trato urinário. Sim, aqui a afirmativa também está correta, você não necessariamente precisa ter piúria nesses casos. Perfeito? Então, a alternativa correta que a gente deve assinalar é a letra C. Gabarito, estratégia C. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, espero que vocês tenham ido bem na prova, certos aí da aprovação de vocês. Valeu! E aí, pessoal, tudo bem? Como é que foram na prova? O que foi que acharam aí da prova da Anhiggs? Na Infect tivemos 4 questões, 2 podemos dizer que mais tranquilas, 2 um pouco menos tranquilas. Vamos discutir em seguida para a gente ver
qual que é o gabarito provável aí que a banca vai soltar. Bem, primeira questão sobre ivermectina. A primeira assertiva está correta, tá? Porque só traz doenças aí que são tratáveis com ivermectina. Estrongiloidíase, oncocercose, filariose, caridíase, pediculose, todas elas podem ser combatidas com o uso da ivermectina. E a número 2? A número 2 fala sobre a elevação dos níveis de creatinina, ureia, que pode acontecer porque a excreção é renal. Tá certo isso? Não tá certo, tá? Não tá certo. A ivermectina, a medicação ficou muito em voga aí ultimamente por causa de Covid, se trata, se não trata, e na verdade a gente usou ivermectina em pacientes com Covid sim, especialmente aqueles pacientes graves que tiveram necessidade de uso de corticoide. Tá? Então o paciente vai ficar imunossuprimido, a gente faz a ivermectina para fazer a prevenção da estrongiloidíase disseminada. Mas se você tratou, se teve contato com esses pacientes graves, muitas vezes você pode ter tido um paciente com Covid e disfunção renal, e aí você vai lembrar que não tem necessidade de fazer ajuste renal para a função renal da dose da ivermectina. Então está incorreta número 2, tá? Não é excreção renal, é metabolismo hepático, certo? A maior parte do metabolismo da droga é hepático e não renal. Número 3. Seu uso em doses elevadas pode levar a crise de psicose, confusão mental e crises epiléticas. A ivermectina é uma droga muito, muito segura, tá, pessoal? Muito utilizada no mundo inteiro para diversas doenças, essas citadas aqui na assertiva número 1. Mas se você fizer dose muito alta, sim, o risco de manifestações neurológicas é possível. Então, resposta correta aqui, 3 também. Vamos assinalar a letra B. 1 e 3 estão corretas, certo? Vamos lá. Questão número 8. Homem de 78 anos com hipertensão arterial, diabetes mellitus, usando levofloxacino por pneumonia e cultura de secreção respiratória mostra Staphylococcus aureus sensível à meticilina. Falou em sensibilidade à meticilina, Staphylococcus aureus, temos que pensar na oxacilina, que é uma penicilina anti-estafilocócica e é, na maioria das vezes, a melhor opção para esses pacientes. Então, a resposta correta é uma questão direta, não muito complicada, certo? Resposta correta vai ser a letra C. Vancomicina seria a opção se o paciente tivesse um Staphylococcus resistente à meticilina não sensível. E Piperacillus bacteriae ertapeneis são drogas que não são muito focadas para estáfilo, faria um tratamento, mas não é a opção ideal, certo? Aqui a gente trataria gram-negativos, bacilos gram-negativos e não o Staphylococcus aureus com essas drogas. Questão 16. Pessoal, essa questão um pouquinho mais complicada, tá? Porque o texto não está muito adequado, assim, não está muito claro o que aconteceu aqui, e a gente tem que partir pelo melhor caminho, pelo raciocínio clínico, e qual que seria a investigação e a conduta adequada para essa paciente. Olha só, é uma mulher de 62 anos, diabética, tá? Que procura atendimento por dor em pé esquerdo 2 semanas. E faz cerca de um mês, ela teve um ferimento no mesmo pé, com saída de secreção por alguns dias que cicatrizou. Então, nós temos uma paciente que teve um ferimento um mês atrás, saiu secreção, não sei se é pus, se não é, e cicatrizou e está com dor nesse pé. Eu não sei se a dor dela é no mesmo local da ferida da úlcera que apareceu, dessa lesão com secreção. Pode ser que seja no mesmo local, pode ser que não. No exame físico, nós temos edema e calor na região do primeiro metatarso. Realizado o raio-x que se mostrou normal. Qual que é a melhor conduta? É um paciente que nós sabemos é só 62 anos e diabética. Não temos outros fatores de risco aqui definidos. Temos uma lesão que cicatrizou completamente e no mesmo pé uma dor e edema e calor há 2 semanas na região do metatarso. O que essa paciente tem? Com esses dados eu não consigo esclarecer, tá? Mas vamos ver as alternativas aqui. Alta com prescrição de cefalexina por 21 dias. Vou fazer cefalexina? Um paciente que pode, talvez tenha uma osteomielite? Não sei, né? Não é uma opção interessante. 21 dias é muito tempo. Se eu quisesse tratar uma celulite, não precisaria tanto tempo, provavelmente. Posso fazer 7 a 14 dias, dependendo da evolução da paciente. Não gostei da alternativa A, tá? Não assinalaria A, porque não tenho dados clínicos suficientes para garantir que isso não é uma osteomielite, para garantir que só existe uma infecção, se é que existe infecção superficial de pele e partes moles. Não assinala a letra A. Letra B, realização de ressonância magnética. Nós temos uma radiografia convencional normal, mas temos uma região ali
com edema e calor próximo ao osso, região de metatarso. Posso ter ali uma osteomielite? Posso. A radiografia convencional é suficiente para descartar? Com 14 dias, eu já esperaria alguma alteração na imagem da radiografia convencional. Mas é fato que a ressonância magnética é o exame com maior sensibilidade. É o exame que pode me ajudar mais a definir se tem osteomielite naquela região. Então, para mim, dessas alternativas aqui, a B é melhor. Cintilografia com galho não é uma opção interessante nesse momento, fase muito inicial, a especificidade é baixa, tá? Vai ter captação por inflamação. Não me ajudaria muito a cintilografia, não é um exame de início para a investigação. A gente faria uma ressonância primeiro. Letra D, alta com colchicina. A gente estaria pensando em gota. Aí temos uma paciente que não tem muitos fatores de risco, descrito na alternativa. Então, uma paciente com dor há 2 semanas, é um quadro mais prolongado para pensar em gota. E vocês acham que a melhor situação é dar alta uma paciente com colchicina, sem saber se pode ter um quadro infeccioso, uma osteomielite? Não acho interessante também. Então, a letra D não parece certa. Nosso gabarito aqui, letra B, ressonância magnética, dessas alternativas seria a melhor situação para a conduta. Tá? Questão 32, vamos lá, sobre antibiótico profilaxia. Temos a assinalar a incorreta. Letra A. Cirurgias potencialmente contaminadas necessitam de antibiótico terapia pelo risco de disseminação bacteriana. Pessoal, profilaxia para cirurgia contaminada, ok. Antibiótico terapia, não. Eu não tenho infecção, tenho uma cirurgia potencialmente contaminada, tá? Não tenho aqui uma situação de infecção, então está incorreto, bem claro que é incorreta a letra A, tá bem? A letra B fala que cirurgia limpa geralmente não precisa de antibiótico profilaxia, está correto, salvo essas exceções, próteses, imunodeprimidos, cirurgias mais extensas. Letra C, não se usa antibiótico profilaxia em cirurgia infectada, corretíssimo, porque a gente vai tratar a infecção e não fazer profilaxia. E a letra B, D, cirurgias contaminadas necessitam de antibiótico profilaxia e dependendo do grau e extensão de contaminação, até antibiótico terapia. Faz sentido também, pensando, por exemplo, numa fratura exposta, com muito tempo de exposição, com sujidade na ferida, o tempo de antibiótico pode ser mais prolongado, não só aquele inicial até 24 horas. Então, a resposta incorreta aqui vai ser a letra A, porque cirurgia potencialmente contaminada, eu faço antibiótico profilaxia e não faço antibiótico terapia. Certo? Pessoal, muito obrigado. Espero que você tenha ido bem na prova e continue com a gente aqui para acompanhar a nossa correção. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olá, eu sou a professora Maria Tereza Guerra, professora de endocrinologia aqui do Estratégia Med, e agora a gente vai fazer a correção das 2 questões da nossa especialidade que caíram na prova da ANHIGS. Questão 5 e questão 24. Sendo que a questão 5 a gente cantou a bola na premonição. A gente revisou as causas de hipercalcemia e intoxicação por vitamina D estava entre elas. Então, vamos ao que interessa. A questão 5 trazia 3 assertivas e você tinha que dizer que assertivas eram verdadeiras ou falsas. Vamos revisar alguns conceitos. Olha só. A gente tem na nossa pele o 7-deidrocolesterol e através da dieta a gente pode ingerir tanto o D3, que é o colecalciferol, quanto o D2, que é o orgasterol. Sendo que o 7-deidrocolesterol, através da ação dos raios UVB, vai ser convertido para D3. Tanto o D3 quanto o D2 vão para o fígado e lá vão sofrer uma hidroxilação no carbono 25, dando origem ao calcidiol. Daí o calcidiol vai para o rim, os rins, aliás, e vai sofrer uma hidroxilação no carbono 1, dando origem ao calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D. E dentre as principais ações da vitamina D está o estímulo, o aumento da absorção intestinal de cálcio. Justamente por isso, o marco clínico da intoxicação por vitamina D é a hipercalcemia. Seguindo, raquitismo e osteomalácia, em termos fisiopatogênicos, são a mesmíssima coisa. São síndromes clínicas que decorrem de uma mineralização óssea defeituosa.
Acontece que elas ganham esses nomes consoante a fase da vida em que o problema acontece. Raquitismo é quando esse probleminha prejudica a mineralização tanto da diáfise do osso quanto das placas de crescimento que ainda estão ativas. Já a osteomalácia ocorre quando esse defeito de mineralização acomete somente a diáfise. Por isso, uma criança pode ter raquitismo e osteomalácia, mas o adulto só pode ter osteomalácia, porque suas placas de crescimento não são mais ativas. E olha só esse slide da nossa aula de intoxicação por vitamina D, do nosso curso extensivo e intensivo. Olha só a apresentação clínica da intoxicação por vitamina D. Entre outras alterações, a gente tem arritmias, nefrolitíase e insuficiência renal. Todos essas complicações decorrentes do quadro de hipercalcemia. Então, voltando à questão. Na assertiva 1, disse que é uma vitamina hidrossolúvel que pode ser obtida através do consumo de alguns alimentos. Está errado aqui a dizer que é hidrossolúvel, porque é uma vitamina lipossolúvel. Assertiva 2. A deficiência de vitamina D pode causar osteomalácia ou osteoporose nos adultos e raquitismo nas crianças. Sim, além do defeito de mineralização, que vai descambar para um raquitismo na criança e osteomalácia no adulto, a vitamina D vai prejudicar a qualidade da formação do osso. E se for um processo cronificado, a pessoa vai evoluir com osteopenia e depois osteoporose. Assertiva 3. O excesso de vitamina D no organismo pode causar elevação dos níveis de cálcio, sim, podendo levar ao desenvolvimento de pedra nos rins, arritmia cardíaca e insuficiência renal. Perfeito. Então, as assertivas corretas são a 2 e a 3. Portanto, gabarito, alternativa C. Questão 24, que estava no bloco de cirurgia. Em relação a diabetes mellitus no paciente cirúrgico, é correto afirmar que assertiva A consiste em contraindicação à realização de cirurgias eletivas. Pelo amor de Deus! Então, os diabéticos não podem ser operados? Claro que não. Somente o diabetes mellitus descompensado pode contraindicar ou não uma cirurgia eletiva. B. A diabetes tipo 1 compensada aumenta o risco de infecção. Não. O que aumenta o risco de infecção é a hiperglicemia. Não é o diagnóstico de diabetes em si. C. A diabetes tipo 2 deve ser compensada antes do procedimento cirúrgico de emergência. Pelo amor de Deus, o procedimento cirúrgico é de emergência, ele deve ser feito de forma tempestiva. Havendo descontrole glicêmico, o paciente vai ser operado e a gente vai controlar a sua glicemia com insulina regular intravenosa, em bomba de infusão contínua. D. Quando compensada, não consiste em fator de risco independente para infecção pós-operatória. É o nosso gabarito e é uma afirmação correta. O paciente que tem hiperglicemia, ele tem mais risco de infecção e maiores taxas de mortalidade que um paciente diabético bem compensado. Então, o nosso gabarito é a alternativa D. Ficamos por aqui. Espero que você tenha ido muito bem nessa prova e eu te vejo na próxima correção. Olá pessoal, e aí, como vocês foram de prova? Vão comentando aqui no chat, deixem seus comentários, as suas dúvidas. Eu sou a professora Thaisa Moreira, vim falar um pouquinho aqui sobre as questões de reumato. Foram algumas questões, mas acho que diferentemente de outras especialidades, questões que não foram difíceis, desculpa. Questões que inclusive quem é estrategista, quem é nosso aluno, acompanha material extensivo, intensivo, quem viu todos os nossos eventos de revisão. Então, a hora da verdade, a revisão de véspera, com certeza ganhou essas questões, porque elas de fato não têm um nível alto de dificuldade e estão todas lá no nosso material.
Beleza? Então a gente vai começar pela questão 4, que na verdade eu vou responder porque a gente tem no livro de artrite reumatoide um adendo para falar sobre as medicações que a gente usa no tratamento de doenças reumáticas, com foco principalmente na aplicabilidade dessas medicações, né, no uso e em eventos adversos. Porque falando especificamente sobre corticosteroides, você também pode encontrar a resposta para essa questão no livro de adrenais, especificamente no livro de hipercortisolismo, da professora Camila, da Endócrino, tá? Mas como a gente tem isso aqui aplicado a reumato, eu vou resolver a questão com vocês. Tudo bem? Então, questão 4 é uma questão bem objetiva, fala sobre corticosteroides e ele quer a alternativa correta. Então, na A, ele fala que são hormônios produzidos em laboratório com estrutura análoga ao que é produzido pelo pâncreas. Gente, não dá para confundir qual glândula produz qual hormônio. Se a gente está pensando aqui no cortisol, no hormônio endógeno, que de fato serviu como a base para a gente desenvolver a cortisona, o corticoide sintético, né, que a gente conhece hoje em dia, que a gente usa como remédio, a gente lembra de quem? De adrenal. Então, não vamos confundir aqui os órgãos, tá? A alternativa A está incorreta. Na B, podem ser utilizados com segurança por longos períodos, pois seus efeitos colaterais são poucos e sem significância. Completamente errado. E quem é um bom reumato sabe disso. A gente usa muito corticoide? Usa, porque ele é bom para as nossas doenças. Mas a gente usa pelo menor tempo possível e na menor dose necessária para controlar os sinais e sintomas. Porque aqui, se eu for listar para vocês todos os eventos adversos que ocorrem principalmente a longo prazo em pacientes que usam altas doses da medicação, eu vou ficar aqui uns bons minutos. A gente pode falar rapidamente, por exemplo, de aumento de risco de glaucoma, de catarata, osteoporose induzida por glicocorticoide, ganho de peso, hiperlipidemia, aumento dos níveis glicêmicos, aumento de níveis pressóricos, enfim, tem N eventos adversos e é por isso que a gente sempre tenta usar pelo menor tempo possível. Na C, apesar de seu uso ser seguro, alguns pacientes podem apresentar sintomas psicóticos e essa tá certa, principalmente em pacientes que fazem uso de altas doses. Dentre os efeitos neuropsiquiátricos dos glicocorticoides, a gente encontra alterações do humor, eventualmente psicose, alterações do sono, tá? Então, a alternativa C, ela tá correta. Por fim, na D, pacientes hipertensos e diabéticos podem utilizar com segurança por longos períodos de tempo? Não. Pensando no diabetes, a gente lembra classicamente que a síndrome de Cushing exógena, né? Então, o hipercortisolismo por uso de glicocorticoide vai levar à hiperglicemia e à resistência insulínica e também eleva nível pressórico, aumenta a retenção hidrossalina. Então, não, a alternativa D, ela tá incorreta. No final, então, nosso gabarito fica como a alternativa C. Ok? Bora para a próxima, essa sim, questãozinha de reumato e para quem viu o Hora da Verdade, a gente falou sobre a artrite reumatoide, a gente falou sobre o tratamento da artrite reumatoide. Então aqui é uma questão de novo conceitual em que a gente deve avaliar as assertivas. Na 1, ele fala que o metotrexato é um medicamento antirreumático modificador de doença, vulgo qualquer sigla que a gente usa para falar desse grupo de medicações. Aqui, ó. DMARD ou DMARD, como queira chamar, tá? Mas é esse grupo de doenças que ele faz menção. Então, o metotrexato é um DMARD de escolha para o início do tratamento da artrite reumatoide? Sim. E quem viu as nossas aulas sabe disso. Por quê? Porque eu falo que dentre os DMARDs que a gente vai usar no tratamento da artrite reumatoide, primeira escolha são os sintéticos. E dentre os sintéticos existe a nossa droga que é a queridinha, que é perfeita, zero defeitos, que a gente só não usa se tiver alguma contraindicação absoluta. E de fato é o metotrexato. Então a assertiva 1, ela está correta. Na 2, a hidroxicloroquina pode ser utilizada em conjunto com o metotrexato no tratamento? Sim, ela também é um DMARD sintético, só que em geral a gente não usa ela sozinha, por conta da eficácia dela mesmo no controle da doença. Então, a gente prefere utilizá-la em associação a outros DMARDs. Então, a gente sim pode fazer essa associação, inclusive está lá na primeira etapa do tratamento da artrite reumatoide. E nesse caso, precisa de monitoramento com o oftalmologista pelo risco de toxicidade retiniana? Perfeito. Então, hidroxicloroquina, uma droga que veio em alta nesse último ano por conta da questão da Covid, enfim. Mas, novamente, se você é aluno do Estratégia, você viu o material de artrite reumatoide, esse adendo, esse anexo que a gente faz
sobre as medicações utilizadas nas nossas doenças, eu falo que a hidroxicloroquina tem alguns eventos adversos associados, mas o mais clássico é de fato a toxicidade retiniana, que acontece em geral com o uso prolongado da medicação e que tem alguns fatores predisponentes. Então, por exemplo, pacientes que têm uma doença renal crônica com comprometimento do clearance, pacientes já diabéticos que já têm uma propensão a desenvolver alterações na retina, enfim. Então, a alternativa 2, ela está correta. Por fim, na 3, ele fala que o uso de agentes biológicos dirigidos contra citocinas e anticorpos monoclonais, ou seja, são os imunobiológicos, os DMARDs biológicos, tá? É com relação a eles que ele está fazendo menção aqui. Ele fala que eles, tanto isolados quanto em conjunto com o metotrexato, não mostrou benefício em reduzir velocidade de progressão de lesão radiográfica na doença. Basicamente falando que ele serve apenas para reduzir a intensidade dos sintomas, e esse é um conceito errôneo. Quando a gente pensa no tratamento da artrite reumatoide, são 2 grandes grupos de medicações. Os sintomáticos, que esses, como o próprio nome diz, servem para aliviar os sinais e sintomas decorrentes da inflamação. Então vai melhorar dor, edema, calor, limitação. Só que eles não atuam na evolução natural da doença. Eles não evitam lesão radiográfica, tá? Quem são eles? Anti-inflamatório não esteroidal e glicocorticoide. Agora, voltando naquele slide, se eu estou falando de DMARD, eu estou falando de drogas que sim, têm um efeito sintomático, mas de início de ação mais para frente, ele é postergado com relação aos sintomáticos clássicos, porém aqui eles têm essa ação, eles melhoram sintomas e evitam progressão radiográfica, desculpa. Então, dentre os DMARDs, a gente tem os sintéticos, metotrexato, hidroxicloroquina, e a gente tem os imunobiológicos. Então, o conceito que foi trazido na alternativa C, ele está incorreto. Beleza? Então, como ele quer o conjunto de assertivas que estão corretas, só para repassar aqui para vocês rapidinho as etapas do tratamento da artrite reumatoide, para relembrar tudo isso que a gente discutiu. Então, como ele queria as assertivas que estão certas, a alternativa a ser marcada é, de fato, a alternativa A, já que apenas 1 e 2 estão corretas. Beleza? Acho que questão sem maiores dificuldades, precisava saber um pouquinho com relação a essa definição do tratamento, dos grupos de medicamento que a gente usa no tratamento da artrite reumatoide. Com relação à questão 11, a gente mudou aqui o assunto, a gente foi para o assunto gota, que foi revisado na revisão de véspera para Anhiggs. Então, outra questão que, se você nos acompanhou, você também acertou. Aqui uma questão direta em que ele pede qual dessas medicações deve ser evitada na crise de gota, na gota aguda. E aí, eu vou trazer inclusive os slides que a gente usa na aula e nessas revisões. Tratamento da crise aguda de gota visa o quê? Reduzir inflamação para aliviar os sintomas do paciente. E como eu faço isso? Com drogas que têm ação anti-inflamatória. Anti-inflamatório não esteroidal, qualquer anti-inflamatório, glicocorticoides em geral, prednisona por via oral, e a colchicina. Se a gente voltar aqui nas alternativas, a gente já vê que colchicina posso usar, ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal, tá ok? E prednisona também, porque é um corticoide. Quem eu não devo usar na crise aguda de gota é o halopurinol. Essa é uma pegadinha clássica de prova. E eu falei na revisão, quando eu vou usar o halopurinol? Na fase de manutenção do tratamento da gota. É aqui, ó, depois da resolução completa da crise. Por quê? Primeiro, halopurinol não atua como anti-inflamatório. Ele não vai melhorar os sintomas. Ele é uma droga que atua na formação do ácido úrico, reduzindo seus níveis séricos. Ele é uma droga hipouricemiante. E é por isso que o momento ideal de utilizá-lo é após a resolução da crise, quando eu tenho que reduzir os níveis séricos de ácido úrico para reduzir o risco de complicações, de novas crises de gota e também de eventuais complicações, como formação de tofos, nefropatia, enfim. Halopurinol, quando introduzido na vigência de uma crise, ou, por exemplo, pacientes que já usam, e se eu fizer a suspensão abrupta durante uma crise de gota, eu posso levar ao agravamento dessa crise. Eu faço uma flutuação aguda dos níveis de ácido úrico, eu interfiro no seu metabolismo e eu posso agravar a crise. Então, grave esse conceito. Crise aguda de gota, eu não devo nem introduzir e nem suspender o halopurinol. Ele eu vou usar em determinadas situações para o tratamento de manutenção da gota. Tudo bem?
Então, aqui o nosso gabarito ficava como alternativa A. E na próxima questão, que é a questão 15, a gente volta ao tema artrite reumatoide. E novamente eu trouxe aqui os slides que comprovam que a gente mostrou, tanto nas nossas aulas quanto nas revisões, a resposta para essa questão. Então aqui ele fala que você está examinando um paciente suspeita de artrite reumatoide. E ele quer saber qual das articulações é a mais frequentemente afetada por essa doença. E quando eu explico sobre o acometimento típico da artrite reumatoide, eu uso esse slide aqui, porque isso despenca na prova. A gente vai lembrar de uma poliartrite crônica, simétrica, que afeta pequenas e grandes articulações e que, na maioria dos casos, leva a uma rigidez matinal com duração de 1 hora ou mais. E quais são as principais articulações acometidas? Aquelas que são acometidas mais frequentemente e, em geral, logo no início do quadro, exatamente essas aqui abaixo: metacarpofalangianas, interfalangianas proximais e punhos. E assim como eu menciono o padrão típico para você olhar a questão e já pensar em gota, eu falo também sobre os acometimentos, os achados que, quando presentes, devem aqui, ó, fazer você pensar em outras hipóteses e deixar a artrite reumatoide de lado. E isso inclui o quê? O acometimento de interfalangiana distal, esse é um clássico, tem que ter aqui, ó, como um mantra. A artrite reumatoide, classicamente, polpa interfalangiana distal. Beleza? Outras articulações que a artrite reumatoide não acomete: coluna, exceto cervical. Então, pensou em artrite reumatoide? Lembra aqui, ó, de C1, C2, atlantoaxial, mais coluna, torácica, lombosacra, sacroilíaca, isso você deixa para as espondiloartrites. A artrite reumatoide não acomete, tá? Então, voltando na nossa questão, a gente já poderia descartar sacroilíaca e interfalangiana distal. A glenohumeral é a articulação daqui do ombro. Ela pode ser acometida na artrite reumatoide? Sim, é uma grande articulação, mas comparativamente, glenohumeral e metacarpofalangiana não tem discussão. Aquela que é mais clássica, que é mais frequentemente acometida, é a metacarpofalangiana. Por isso que o nosso gabarito fica como letra D. Ok? Então eu encerro aqui a correção das questões de reumato, espero que você tenha acertado todas, que você tenha nos acompanhado, porque com certeza, se viu as nossas aulas e revisões, deve ter olhado para essas questões e as resolvido com uma certa tranquilidade. Quaisquer dúvidas que fiquem, nos procure. Então, se você é nosso aluno, vai lá no Fórum de Dúvidas, podem me procurar também lá no Instagram, @prof. Thaisa Moreira, vou ter o maior prazer em responder para vocês. E muitíssima boa sorte no restante da correção e nos vemos em algum outro evento ou aula, enfim. Um beijo e até mais. Olá, pessoal, vamos lá. Segunda parte da correção aí da prova de pediatria. Começando com a 61, questão sobre crescimento, que a gente veio falando aí nas revisões, sempre isso cai muito, principalmente esse gráfico aqui que a gente já trouxe para vocês em outras provas. Olha só, esse gráfico vai mostrar a velocidade de crescimento. O que ele me diz aqui? Que no início eu tenho uma velocidade muito grande, que depois vai desacelerando, e as curvas menina e menino são muito parecidas até o estirão, né? O estirão aqui das meninas acontece antes, dos meninos depois, e o das meninas costuma ser um pouquinho menor aí do que os meninos, tá? Vamos dar uma olhadinha então. O que ele traz de opções para nós? Na primeira, ele me fala que o peso é um indicador sensível a longo prazo. Não. Quando eu tenho um déficit ponderostatural, uma doença orgânica, por exemplo, o que ela vai fazer primeiro? Ela vai fazer déficit de peso e só depois ela vai fazer déficit de altura. Então, a longo prazo, estatura. A curto prazo, peso. Legal? Errada. B, é constante, mas apresenta velocidade variável. Também, tá certa essa, tá? Esse é o nosso gabarito. Por quê? A criança vai crescer constantemente, mas a velocidade aí é variável. Primeiro ano de vida cresce muito rápido. Depois desacelera, né? E depois tem aquele estirão que volta a crescer aí a velocidade. Então, constante, mais variável. Na C, ele fala que o canal de crescimento das meninas é sempre mais elevado? Não. Olha aqui no nosso gráfico de novo das meninas,
ela tem ali a fase do estirão, ela não é tão elevada quanto a dos meninos. Aliás, sempre que tiver sempre ou nunca na prova, desconfie, tá? Por fim, ele fala aqui que o primeiro ano de vida, o lactente tem aproximadamente em relação ao seu peso, em relação ao nascimento, seu peso triplicado. Legal. 3 vezes aqui, correto, né? Geralmente nasce com uns 3 quilos, final do primeiro ano tem mais ou menos 9 quilos. Mas o comprimento dobra? Não. O comprimento sobe 50%. Geralmente a criança vai nascer ali com 50 centímetros, final do primeiro ano vai ter 75 centímetros. Legal? Então, letra B. Vamos para frente agora. Próxima questãozinha aqui, uma questãozinha de neonatologia, de cuidados com o neonato. Vamos começar. Primeiro ele fala que a posição supina é recomendado para o recém-nascido dormir. Verdade. Para prevenir aí a morte súbita do lactente, ele tem que dormir em supina, que é aí a barriguinha para cima. Bebê não deve dormir nem de barriga para baixo e nem na lateral. Próxima. O andador é recomendado para lactentes com atraso de desenvolvimento motor falsa e muito falsa. Fala de andador, o pediatra já começa a se tremer inteiro. É extremamente contraindicado. A Sociedade Brasileira de Pediatria vem lutando há anos aí contra a fabricação de andador. Aumenta o risco de queda, de TCE, de óbito e prejudica o desenvolvimento motor. A criança vai andar ali no pontinho do pé, vai correr antes de andar, tá tudo errado com o andador, tá? Então, não. A exposição frente a telas deve ser desencorajada para crianças menores de 2 anos. Verdade. A Sociedade Brasileira de Pediatria diz que até os 2 anos aí, evitar colocar na frente telas. Depois de 2 anos, pode usar, mas com horários limitados. Recém-nascido deve ser conduzido em automóvel e assento tipo bebê conforto, no banco de trás, até aqui tá certo. Instalado de frente para o painel, falso. Instalado de costas para o painel. O bebê só vira de frente para o painel quando ele começa a usar a cadeirinha. O bebê conforto é de costas. E por fim, tá correto aqui, a roupa do recém-nascido deve ser lavada com água e sabão neutro, evitar sabão em pó e amaciante, tá? Sabão em pó e amaciante pode dar aí um risco de alergia cutânea, então a gente fala sabão neutro e água, certo? Aqui então ficaria VFV, alternativa A. Vamos agora para 67. Não gosto dessa questão. Não gosto. Vocês vão ver por quê. Ele fala aqui que, primeiro, que as modificações que ocorrem no ritmo cardíaco e respiratório são inversamente proporcionais ao aumento da idade. Verdadeiro. Quanto maior a idade, menor aqui frequência cardíaca e frequência respiratória. Só você pensar, o bebezinho, o neonato, ele respira aí 40 a 60 vezes por minuto e a frequência cardíaca dele é de 120 a 140, podendo chegar até 160 aí na frequência cardíaca. E adolescente respira geralmente 12 vezes por minuto e 60 a 80 de batimento. Então essa daqui tá legal. Olha a segunda, não gosto dessa segunda. Fechamento precoce das fontanelas tem relação com microcefalia. Tá, sim. Se eu fecho precocemente aí a fontanela, claro, a caixa craniana não vai crescer, então o bebê vai ter uma microcefalia. Mas aqui parece que ele dá a entender que a microcefalia é causada pelo fechamento precoce aí, e não é. Quando eu tenho uma microcefalia ao nascimento, por exemplo, nem sempre as suturas estão fechadas. Geralmente elas estão abertas e a microcefalia é causada por uma infecção congênita, tá? Mas olhando ali na literatura, a gente retira ipsis literis ali do Ministério da Saúde, que ele fala, ó, crianças que apresentem fechamento de fontanela tão cedo quanto 3 meses devem ter o perímetro cefálico cuidadosamente monitorado para se diagnosticar precocemente a microcefalia. Então essa daqui a gente dá como verdadeira, mas não gosto, tá? E por fim, ele fala que a criptorquidia é a ausência aqui do testículo na bolsa escrotal. Verdadeiro também. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A é o nosso gabarito. Ok? Agora, questão ruim.
muito ruim. Porque quando a gente fala em desidratação, o que a gente vai pensar? No Ministério da Saúde, naquele cartaz que divide em plano A, em plano B, em plano C. É isso que vai ter ali grudado na parede da minha emergência. É isso que eu vou estar lá na unidade de saúde, vai ter ali no nosso mural de avisos. É esse que a gente utiliza. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela traz a divisão entre desidratação leve, moderada e grave. E aí ele traz um monte de parâmetro aí, que é isso que está pedindo. Ruim, não gosto também. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Essa é a classificação aí por graus da OMS, que ele fala leve, moderado e grave. O que tem na moderada? Sinal da prega diminuído, mucosa oral seca com saliva espessa, olhos encovados, lágrimas ausentes, fontanela deprimida, pulso fino e taquicardia, tempo de enchimento 3 a 6 segundos, diurese diminuída e um déficit de fluidos aqui entre 5 a 10% do peso corporal, tá? É isso que ele está buscando. Quando a gente olha as alternativas aqui, o que ele traz na A? Ele me traz uma frequência cardíaca normal. E na moderada ali, ó, se você olhar, ele fala em taquicardia, tá? Então, aqui, na normal, eu já não botaria na moderada. Choro sem lágrimas, ok. Olhos também não é normal, ele fala aqui, ó, que os olhos são encovados, tá? Então, também não. Pulsos periféricos finos e diurese preservada também não, porque ali ele tá falando em diminuição da diurese. A B, vamos pular, porque ela tá certa. A C, frequência cardíaca normal, mais uma vez? Não. Olhos secos, legal. Enoftalmia, que é os olhos encovados, legal. Pulso periférico normal? Não, ele fala que o pulso já tá fino e que a diurese tá diminuída. Errado também. Frequência cardíaca aumentada, legal. Lágrimas ausentes. Olhos encovados. E diurese diminuída, norma concentrada. E a B? A B ele fala frequência cardíaca aumentada, taquicardia, choro sem lágrimas, ok. Enoftalmia, olhos encovados, pulsos periféricos finos e diurese diminuída aí com urina concentrada, porque tem pouca água, concentra a urina. Então, o nosso gabarito aqui é B, mas questão ruim, ok? Vamos lá. Agora vamos uma questãozinha de febre reumática. Aqui ele dava, né, uma figura ali e pedia qual a alteração na ausculta, onde que vai ter alteração na ausculta cardíaca aí de um paciente com febre reumática. Vamos lembrar aqui quais são os focos que está mostrando na figura. Então, na 1, ele está falando de foco aórtico, na 2, pulmonar, na 3, tricúspide e na 4, mitral. Quais são as principais válvulas acometidas na febre reumática? A mitral é a nossa primeira válvula aqui é mais acometida, e depois a aórtica. Então, quais seriam aí os focos alterados 1 e 4? Então, gabarito aqui, letra B, a gente veria alteração no foco aórtico e no foco mitral, tá? Vamos para frente. Questão ruim de novo, tá? Vemos uma sequência ruim aqui. Porque o que ele fala? Presta atenção. Ele fala um bebê de termo, que está aqui com uma icterícia até a raiz das coxas, com 18 horas de vida. Menor de 24 horas de vida é uma icterícia patológica, tá? Ele fala que a mãe é O negativo, que ela teve um cumbis indireto negativo. E que o bebê, ele é A positivo com cumbis direto positivo. Tem aqui uma hiperbilirrubinemia, tem uma reticulocitose e tem alguns esferócitos aí em sangue periférico. Quando eu olho essa questão, mostrando uma mãe O negativa e um bebê A positivo, eu preciso pensar nas duas grandes causas aí de icterícia patológica, incompatibilidade RH e incompatibilidade ABO. Então, eu vou eliminar as outras. Por quê? Esferocitose hereditária aqui, muito pouco comum, geralmente a anemia é mais tardia e não traria aqui o cumbis positivo, tá? Na deficiência de G6PD, também vou eliminar,
Porque geralmente precisa ter uma exposição, né? Então, geralmente não é no bebezinho, é em crianças mais velhas, porque precisa ter uma exposição a infecções, a fármacos. Então, também não. Me sobra incompatibilidade ABO e incompatibilidade RH, tá? Tudo aqui tá me falando que é uma incompatibilidade ABO, porque a mãe tem um cumbis indireto negativo. Então, ela não foi sensibilizada. Só que a incompatibilidade ABO geralmente não faz cumbis direto positivo. Ela pode até fazer um cumbis fracamente positivo. Não essas duas cruzes que ele está me colocando aí. Então, tá ruim, tá mal escrita. Nós vamos ficar com incompatibilidade ABO, tá? Letra A, por causa daquele cumbis indireto negativo, que a mãe não foi sensibilizada anteriormente. Mas não gostamos, tá? Não gostei dessa questão, acho que não foi feliz aí o examinador nessa questão. Vamos para frente. 76, questão de crise convulsiva febril simples. O que é a crise convulsiva febril? Aquela que é tônico-clônica generalizada, em vigência de febre, que ocorre aí entre 6 meses e 6 anos, autolimitada, dura aí mais ou menos 5 minutos, geralmente não repete, tá? Essa é a crise convulsiva febril aí simples. E ele começa falando na A, que é definida por uma crise epilética que ocorre entre 3 meses e 5 anos. Não, é entre 6 meses e 6 anos aí. Pelo Nelson, até 5 anos. Pelo Tratado de Pediatria, até 6 anos, tá? E além disso, ele ainda fala aqui, ó, acometimento das leptomeninges cranianas. Não, nada a ver. Seu diagnóstico é confirmado pelo eletroencefalo e hemograma. Não. Preciso fazer eletroencefalo nessa criança? Não preciso, né? Até porque não vai achar nada. Eu só vou fazer eletroencefalo se for afebril, repetido. A crise convulsiva febril não me pede exame. O diagnóstico aí é clínico. Eu vou analisar aí a criança, vou ver as características dessa crise e vou fazer um bom exame físico aí para descartar qualquer outra alteração. Então, não. Precisa fazer tratamento profilático? Não. Grande maioria aí não indica. E o diagnóstico é predominantemente clínico? Perfeito, sim. Legal? Vamos para frente agora. Questão 90. Questão aqui que ele me fala, ó. Um paciente de 6 anos veio aqui com febre baixa, mal-estar, dor de garganta. No exame físico, ele tem lesão em cavidade oral, então em boca. Ele também tem lesão em mão e lesão em pé. O que é isso? Síndrome mão-pé-boca. Doença mão-pé-boca, doença viral benigna e autolimitada. E quem que causa? Coxsackie. Então, Coxsackie vírus é a nossa resposta. Morbilivírus paramyxovírus é o sarampo, né? E o Epstein-Barr vírus aí é a mononucleose. Legal? Espero que você tenha ido bem. Estamos no chat aí para resolver qualquer dúvidas. Contem sempre com a gente. Nos vemos na sua aprovação. Até mais! Olá, estrategista! Tudo bem com você? Eu sou o professor Conrado Borges, da Neurologia, e vamos à correção da prova da ANHIGS. Tá? Caíram 5 questões sobre temas da neurologia, 2 na prova da clínica, 2 na pediatria e 1 na medicina preventiva. Vamos começar pela questão número 13 da prova da clínica médica. Assinale a alternativa correta quanto às manifestações clínicas do acidente vascular encefálico isquêmico de acordo com o vaso ocluído. Esse tema aqui abordamos nas nossas revisões de véspera, falamos desse tema. A cegueira bilateral é manifestação comum da oclusão da artéria cerebral posterior? Não, isso é muito raro de acontecer e acontece quando há oclusão bilateral das artérias cerebrais posteriores. É a chamada síndrome de Bellent, isso é raro, é uma cegueira cortical, né? É uma maurose de origem cortical. Errado. Vamos para a alternativa C. A bulia e incontinência urinária são manifestações típicas da oclusão da artéria vertebral. Não, isso aqui também está errado, porque a bulia e a incontinência urinária são sintomas que ocorrem
mais vezes em oclusão de artéria cerebral média, em territórios de lobo frontal, principalmente, AVCs frontais. Então, também está errado. Vertigem, náuseas e nistagmos são comuns na oclusão da artéria cerebral anterior. Tá? Isso aqui estaria certo se tivéssemos falando da oclusão da artéria vertebral. Aí sim, um AVC de fossa posterior causa esses 3 sintomas, mas AVC da artéria vertebral, da artéria cerebral anterior vai causar somente, então, alteração de força ou sensibilidade com predomínio em membros inferiores, tá? E, finalmente, a alternativa correta, hemiparesia contralateral e anosognosia ocorrem na oclusão da artéria cerebral média. Certo, né? Então, oclusão de artéria cerebral média pode causar um déficit motor e sensitivo que é contralateral ao lugar da lesão e, especialmente, quando há lesão no hemisfério não dominante, que é o hemisfério direito do cérebro, pode causar heminegligência e esses pacientes também não percebem que aquilo é um problema, né? Então, a anosognosia é isso, é a ausência de conhecimento da condição patológica, né? Vamos passar aqui rapidamente, temos alguns slides que a gente apresentou aí nas nossas revisões. Só lembrando, então, né, um AVC da artéria cerebral anterior vai causar predominantemente uma hemiparesia com predomínio crural, né? Um AVC no território da artéria cerebral média, geralmente uma hemiparesia com predomínio fácil-braquial ou síndromes corticais, tá? AVCs mais no começo, aqui vão causar o tal do AVC maligno, que vai ser um AVC com sintomas amplos, né? Então, que podem juntar sintomas de cerebral anterior, se pegar na região de carótida, ou então fazendo efeito de massa também, se pegar, enfim, qualquer um desses pontos, tá? E ainda temos as síndromes lacunares. Falamos também, né, das síndromes lacunares, que são algumas específicas, quando temos o AVC pequeno, subcortical, como déficit motor proporcionado, né, então que é igual nos membros superiores e inferiores, podendo ter síndrome sensitiva pura, síndrome motora pura, síndrome de hemiparesia táxica e disartria. Também síndromes corticais, né, quando temos AVC especialmente de cerebral média, que pode causar afasia e heminegligência. E a heminegligência geralmente vem associada inicialmente, especialmente nos AVCs mais importantes, com a anosognosia, que foi descrita na questão. Ainda também podemos observar desvio de olhar conjugado, geralmente em direção do lado da lesão cerebral. Perfeito? E aí temos também ainda os problemas de oclusão da artéria cerebral posterior, causando uma hemianopsia homônima, quer dizer, geralmente não causa uma perda de função visual bilateral, mas sim unilateral, então de um campo visual. Se tiver oclusão dos duas cerebrais posteriores, o que é mais raro, pode acontecer, então, a síndrome de Bellent, ok? Aí a amnésia anterógrada por também pegar lobos temporais mesiais. E, finalmente, aí temos AVCs de cerebelo, causando ataxia de marcha, em coordenação do mesmo lado, e AVCs de tronco, causando as síndromes cruzadas, alterações de pares cranianos e até coma, se for no topo de basilar e mesencéfalo. E agora vamos para a questão número 19, tá? Paciente pós-cirúrgico cardíaco a céu aberto, em sala de recuperação, começa a acordar e falar que quer ajuda para descer do leito, pois quer conversar com seus amigos que estão no restaurante onde costuma almoçar no mercado público da cidade. Segundo os argumentos do paciente, estão próximos ao seu automóvel para o qual aponta como se estivesse efetivamente estacionado naquele andar do hospital. O médico procura tranquilizar o paciente, porém esse, à medida que recupera do processo cirúrgico e anestésico, cada vez mais agitado e agressivo. Sobre o caso, assinale a alternativa incorreta. Essa aqui é uma questão típica das questões de delirium, um dos temas mais dados em provas e que também cantamos bola nas nossas vésperas, tá? Então, vamos ver qual é a alternativa incorreta, tá? Sobre isso que está acontecendo. Temos uma pessoa que fez uma cirurgia cardíaca de grande porte e evoluiu com estado confusional e agitação.
Isso até que se prove o contrário é estado convulsional agudo de origem orgânica, perfeito? Então vamos ver. A solicitação dos exames laboratoriais, como o hemograma, prova de função hepática, renais, eletrólitos, entre outros, pode auxiliar na elucidação da origem do quadro clínico. Sim, trata-se de um quadro clínico de um paciente com transtorno delirante tipo somático prévio. A gente tem um transtorno delirante antigo, por isso que ela causou isso. Isso aqui não faz sentido, até porque você tem um quadro agudo decorrente de um processo cirúrgico. Então aqui está errada, tá? Vamos ver as outras. Trata-se de um episódio, de um transtorno neurocognitivo, no caso, um quadro de delírio, podendo ser decorrente tanto do processo cirúrgico e anestésico, como da abstinência e intoxicação por fármacos e outras substâncias. Sim, então a gente vai dar uma revisadinha nisso. Esse paciente apresenta, entre outras alterações do nível de orientação e perfeito. A principal do delírio é alteração de também podendo ter alterações de ciência, orientação e despertar. Vamos ver aqui, só lembrando então, né? O que desencadeia um delírio? Então, primeiro, uma pessoa que tenha fatores de risco. Quais são esses principais fatores de risco do delírio? Claro que isso é multifatorial, mas então, os principais são uma idade avançada, presença de demência ou comprometimento cognitivo, doenças neurológicas, etilismo, histórico de depressão, comprometimento funcional, perda auditiva ou visual e doenças clínicas maiores. Isso aumenta a chance de um paciente vir a ter um episódio de delírio, mas ele só vai acontecer se houver um fator precipitante. O que são esses fatores precipitantes? Então, temos infecção, que talvez seja o mais comum, que a gente mais vê na prática clínica, mas traumatismos, alteração metabólica hidrolatolítica e aqui o objeto da nossa questão, cirurgia ou invasão, tá? O paciente passou por uma cirurgia de grande porte, isso aumenta muito o risco de delírio. E também polifarmácia e medicamentos novos, incluindo analgésicos, anestésicos, sedativos. Enfim, então é isso que aconteceu. E critério diagnóstico de delírio, então, fazendo o Confusion Assessment Method, são, primeiro critério, o início deve ser agudo ou o curso deve ser flutuante. Então, encontramos o início agudo, começou logo depois da cirurgia. Depois, alteração de atenção, temos alteração de atenção. E, por último, pode ter tanto alteração do pensamento, um pensamento desorganizado, então ele tinha delírio mesmo, né? Então ele estava confuso, achava que ia sair com os amigos, ia encontrar os amigos, mesmo tinha também uma alteração perceptual, né? Uma alucinação, e alteração de consciência, né? E que é uma sonolência ou, por outro lado, uma hiperatividade, né? O delírio hiperativo. Então, com isso a gente lembra do tema e vamos para a próxima, já uma questão agora que foi cobrada na parte da pediatria da prova. Na síndrome de Guillain-Barré é incorreto afirmar que a paralisia muscular seja flácida, simétrica e ascendente. Então, na síndrome de Guillain-Barré, nós temos uma paralisia muscular que acontece geralmente iniciando-se no membro inferior, que vai subindo, então ascendente. Além disso, é uma paralisia flácida, ela não é uma doença do sistema nervoso central, ela é uma doença do sistema nervoso periférico, e como as doenças, né, do nervo periférico, ela causa flacidez muscular. E além disso, então, é simétrica, geralmente o Guillain-Barré ele vem simétrico. Então isso aqui está certo, e ele pede a incorreta. Vamos continuar. Ocorra dissociação proteíno-citológica no líquido certo, e essa é a marca de biomarcador para a síndrome de Guillain-Barré. Então, a dissociação proteíno-citológica é quando você faz a punção lombar e você observa que as células estão ou normais ou levemente aumentadas, mas o mais comum é que esteja normal, e as proteínas bastante elevadas, assim, acima de 100, né, nessa faixa geralmente, né, então isso a gente chama de dissociação proteíno-citológica e é um grande indício de que a gente tenha síndrome de Guillain-Barré. Além disso, então vamos para D, a hiporreflexia ou a reflexia. E no exame neurológico desse paciente com Guillain-Barré, uma das principais coisas que a gente deve notar é se o reflexo está normal, aumentado ou diminuído. Geralmente, no Guillain-Barré, o reflexo vai estar diminuído ou ausente, inclusive, tá? Quando o paciente já está francamente com uma alteração de força, geralmente ele não vai ter reflexos tendinosos profundos. Então tá certo também. E assim, a alternativa que fica com a gente é a letra C. Corticosteroides são medicação de escolha,
tá? Isso aqui foi escrito de forma mesmo, tá? E isso aqui está errado porque na síndrome de Guillain-Barré os corticoides não têm efeito e o tratamento é com ou imunoglobulina ou plasmaférese, tá? Isso pode depender tanto da gravidade, geralmente quando é casos mais graves a gente acaba apostando na plasmaférese, mas também da experiência dos seres. Os dois são tratamentos efetivos. Vamos dar uma revisadinha rápida, então. A síndrome de Guillain-Barré, né, é a polirradículo neuropatia desmielinizante inflamatória aguda, né, então uma doença inflamatória que geralmente se inicia após um processo infeccioso, podem ser vias respiratórias altas ou um quadro de gastroenterocolites, tá? E depois de 2 semanas o indivíduo evolui com a paralisia flácida de característica ascendente, arreflexa e com sintomas sensitivos ou desautonômicos também em alguns casos, tá? A investigação é feita com líquor, e aí a gente tem a dissociação proteinocitológica, que a questão citou, e podemos também, para complementar, fazer eletroneuromiografia, tá? E o tratamento é com imunoglobulina ou plasmaférese. Na próxima, então, agora vamos para a questão 78, também cobrada na prova de pediatria, tá? Mas aqui a gente tem, né, vamos ter uma atenção um pouco mais elaborada, que é uma questão curta, tá? Mas a gente vai ter que ficar de olho aí para se vai para recurso, tá? Então, são fármacos indicados para tratamento profilático de enxaqueca. Note que eles não estão citando tratamento profilático de enxaqueca para crianças, tá? Tá falando aqui simplesmente, são fármacos indicados para tratamento de profilático de enxaqueca. Por mais que seja na prova de pediatria, você não está perguntando se é nas crianças, certo? Topiramato, sim, é um fármaco que apesar de não termos estudos em crianças muito consistentes, né, a gente tem, ainda assim, na análise comparativa, é levemente superior do placebo. Então, o topiramato é tratamento. Assim como a amitriptilina, também é um tratamento comprovado que pode ser utilizado na faixa etária pediátrica, tá? Agora, divalproato de sódio é um tratamento que também tem comprovação na enxaqueca, de modo geral, então, para adultos, tá? Mas na pediatria é ainda mais controverso, mesmo que o topiramato, por exemplo, tá? Então, mas assim, ainda assim, existem centros, é possível se indicar o divalproato, guardando algumas ressalvas, né? Então, assim, essa questão, se a gente for considerar que não é para pediatria, com certeza diremos que todas estão corretas. Então, a alternativa correta é a letra D. Contudo, vamos ficar de olho, porque pediatria, talvez, o divalproato é um pouco mais controverso. E aí seria a 1 e 2, tá? Mas, nesse caso, para a gente, a resposta é o gabarito 1, 2 e 3. Então, a alternativa D. Só que, lembrando que essa aqui também esteve nas nossas revisões de véspera, né? E a gente revisou todas as classes mais utilizadas de tratamentos profiláticos da enxaqueca. Então, temos os beta-bloqueadores, como o propranolol, o metrolol e até o atenolol, tá? Os tricíclicos, especialmente a amitriptilina, mas também a nortriptilina, que pode ser usada. Aí o anticonvivante, que é o topirato, mas também o ácido valproico pode ser utilizado para enxaqueca, tá? E os bloqueadores do canal de cálcio, como a flunarizina, a sinarizina, tá? Também podem ser usados. E aí o inibidor do CGRP1, que são medicamentos mais recentes, tá? Então, citado aqui na nossa revisão, e você não teria como errar essa questão, tá? Vou esperar para ver se eles realmente vão tomar isso que a gente falou, que o óraco também esse tratamento para enxaqueca, uma vez até que eles não falaram que era em crianças, tá? Então, seguindo, assinale as seguintes acertos em relação ao diagnóstico, que é uma questão da medida, tá bom? Então, vamos lá. A avaliação da depressão é recomendável, pois frequentemente cara um quadro, tá? Então, se a gente vai investigar uma demência, a gente tem que guardar 3 principais colunas ali de diagnóstico. E a gente até vai falar, vamos passar isso aqui já, para... Então, aqui, quando a gente vai falar das demências, temos que guardar essas colunas aqui para o diagnóstico. A gente falou isso também nas nossas revisões de véspera, tá? Eu falei. Então, vamos lá. Características do quadro. Então, para que a gente possa, no diagnóstico de demência, o indivíduo ele precisa ter um declínio em relação ao que ele tinha anteriormente. Se era um indivíduo já com prejuízo cognitivo anterior, a gente não pode caracterizar como demência. Segundo, é obrigatório para que a gente diga que é demência que haja uma perda da funcionalidade,
tá? Então, se o indivíduo consegue desempenhar em suas atividades como anteriormente, também a gente não pode dizer que é demência. E temos esse terceiro item aqui, que é exclusão de delírio e transtornos psíquicos, tá? E aqui entrou o transtornos psíquicos ou quadro depressivo. Então, existem alguns casos em que a depressão pode se confundir com a demência. Se o indivíduo está descompensado de um quadro depressivo, a gente não pode, a rigor, dizer que isso é uma demência, até que você trate o quadro depressivo, né? Então, a alternativa A está correta. Vamos voltar aqui agora. A assertiva 1 está correta, tá? Vamos agora para a segunda assertiva. A etiologia não é importante, já que os processos demenciais são inexoráveis e progressivos. Isso aqui é um absurdo, né? Até porque o primeiro passo na investigação de uma demência é afastar as demências reversíveis, tá? Então, existem diversas causas de demências reversíveis, como, por exemplo, hidrocefalia de pressão normal, deficiência de vitamina B12, hipotireoidismo ou hipertireoidismo, uremia, encefalopatia, então, encefalopatia hepática. Então, temos essas situações clínicas que podem ser tratadas revertendo um quadro demencial, que é uma demência reversível. Então, a etiologia é importante. Claro que nas demências neurológicas, a mais importante, a mais frequente é a doença de Alzheimer. Aí a gente realmente não tem, até o momento, um tratamento claramente efetivo para a evolução da doença. Mas mesmo assim, é importante a gente buscar sempre o diagnóstico etiológico. Então, errado isso aqui. Tá? E o diagnóstico é essencialmente clínico, mas pode ser dificultado pela presença de múltiplas comorbidades. E aqui está correto, tá? Por isso que a gente tem que fazer toda essa investigação de causas reversíveis, porque muitas outras causas, o uso de medicamento pode causar um comprometimento cognitivo, né? Alterações psiquiátricas podem causar comprometimento cognitivo, outras doenças clínicas. Então, é importante realmente que todas as comorbidades sejam avaliadas direitinho, mas o diagnóstico de demência, até o momento, é um diagnóstico essencialmente clínico, especialmente demência. Aí, das demências degenerativas também ainda é clínico, mas estamos começando a ter biomarcadores. Tá? Mas então essa alternativa também é correta. Então, assim a gente já tem a nossa resposta, que é a alternativa B. Apenas a 1 e 3 estão corretas. Então, correta é a letra B. Espero que tenha ido bem nessa prova, que dê tudo certo aí para você. Muito obrigado e até a próxima. Olá você que fez a prova da Anhiggs aí, espero que tenha ido tudo bem. Vou comentar agora a questão 65, questão sobre rinossinusites, tema que eu tratei aqui ontem, tratei aqui na revisão de véspera, foi um assunto que a Anhiggs tinha esquecido um pouco, caiu lá em 2012, detalhes em relação ao tratamento. E vamos agora aprender um pouquinho com as alternativas em relação a essa questão. Começando aqui com a alternativa A, ele começa com o enunciado curto aqui, falando aqui, assinala a alternativa correta baseada no diagnóstico da rinocinusite, e ele especificou aqui na criança. A criança tem alguns detalhes em relação aos adultos, porque na criança os sinais e sintomas podem ser um pouco diferentes, pois os seios paranasais ainda não estão totalmente desenvolvidos. Então, por exemplo, dor facial e cefaleia e halitose, por exemplo, são sintomas que são menos comuns nas crianças, são mais comuns nos adultos. E na criança, a tosse é o carro-chefe. A tosse é um dos principais sintomas. Tem que ficar atentos aos enunciados. E também aqui, a alternativa A é caracterizada pela presença de 2 ou mais sintomas, sendo a febre e a tosse necessários para o diagnóstico. E essa aqui está errada por causa de quê? A tosse é importante, só que tosse associada a sintomas nasais, ou obstrução nasal, ou congestão nasal, ou secreção nasal anterior e posterior. A febre é importante? É, mas pode ocorrer quadros de sinusite sem febre. Ela não é prevalente, ela não é predominante para esse diagnóstico. Questão assim capciosa, não podia cair nessa sinusite. Tem que ter sintomas nasais e a tosse e os sintomas nasais eles são mais importantes, são sintomas maiores em relação à febre. Por isso que essa alternativa está incorreta. Alternativa B, a presença de corpo estranho nasal deve ser um diagnóstico diferencial?
E essa aqui é a alternativa que consideramos correta. O negócio aqui não é que deve, ela pode ser um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque aqui no corpo externo-nasal eu posso ter obstrução nasal, eu posso ter secreção nasal purulenta também, só que no corpo externo-nasal é diferente da rinocinusite, eu tenho odor fétido, é isso aí que os enunciados vêm descrevendo, e no corpo externo-nasal é unilateral. A maioria das rinossinusites podem cursar com obstrução e secreção bilaterais, mas eventualmente uma sinusite unilateral. Nos quadros agudos é mais raro isso é mais comum nos quadros crônicos. Nós podemos ter sim um quadro de secreção purulenta unilateral associado à tosse. E isso aí é um diagnóstico diferencial sim. Então essa é a alternativa considerada correta aqui por nós do Estratégia Med. Na alternativa C, olha aqui, não pode esquecer essa epidemiologia. Aproximadamente 90% das crianças com rinocinusite viral aguda, e é uma doença comum, pode ocorrer de 5, 6 vezes numa criança saudável, principalmente frequentadores de creche. 90% evolui com a rinocinusite bacteriana crônica, aguda bacteriana, perdão, é nada. Prescrever antibiótico para sinusite é raro, apenas 5 a 2% dos casos é que vira, não 90%, como mostrou aqui. Pode virar, pode, mas não em 90% dos casos. E por fim, questão conceitual. Os sinais e sintomas das rinossinusites agudas podem ser semelhantes aos da subaguda e o da crônica, tem que entender a diferença, porque aguda são sintomas por menos de 4 semanas, subaguda vem de 4 a 12 e crônica só é maior que 12 semanas, então por isso que a D está errada. Boa sorte, espero que tenha gostado e vamos para frente.